Olá, alunos, tudo bem com vocês? Quem está falando sou eu, professor Paulo. E desta vez estamos aqui para falar sobre o Protoceratops. No vídeo passado eu falei sobre o Triceratops, vai estar aparecendo um card aí para quem não viu. E agora eu vou falar sobre o Protoceratops. Bom, eu acho que muitos de vocês não conhecem algumas coisas sobre ele, ou alguns de vocês nem devem conhecer ele. Mas vocês irão conhecer agora, neste vídeo, neste momento. Mas vamos deixar de enrolar que eu estou enrolando demais, beleza? Eu sou o professor Paulo e sejam todos bem-vindos ao canal Universo Jurássico. Estudo de hoje, Protoceratops, o rival do Velociraptor. Vamos lá, meus alunos, falar as informações sobre esse lindo, maravilhoso e pequeno dinossauro. O Protoceratops, que seu nome significa primeira face com chifres, é um gênero de ovelha dinossauro ceratopsio herbívoro de 1,8 metros de comprimento do período Cretáceo Superior, fase campaniana do que é hoje a Mongólia. Era um membro dos Protoceratopsidae, ou D, um grupo de dinossauros com chifres antigos, ao contrário de ceratopsios posteriores. No entanto, era uma criatura muito menor que não possui chifres, bem desenvolvidos e retinha algumas características primitivas que não eram vistas em gêneros posteriores. Protoceratops tinha um babado de pescoço grande que provavelmente era usado como um local de exibição para impressionar outros membros da espécie. Outras hipóteses sobre sua função incluem a proteção do pescoço e a ancoragem dos músculos da mandíbula, mas a fragilidade do folho e a má alavancagem oferecida pelos possíveis locais de fixação tornam essas ideias implausíveis. Descrito por Walter Graham e Gregory Pohl em 1923, erro meu, desculpa. Inicialmente se acreditava que o Protoceratops era um ancestral dos ceratopsios norte-americanos. Atualmente, os pesquisadores distinguem duas espécies de Protoceratops, o Andrew Wyss e o Helencorninus, essas duas espécies, parcialmente baseadas em respectivos tamanhos. Na década de 1920, Roy Chapman descobriu ovos fossilizados na Mongólia que eram interpretados como pertencentes a esse dinossauro, mas que acabaram sendo os do Oviraptor. E eu ainda vou ter que falar no canal. O Protoceratops era um dinossauro quadrúpede que era parcialmente caracterizado por seu distintivo folho no pescoço na parte de trás do crânio. O folho em si continha duas grandes fenestras parietais, que no caso são buracos no folho, enquanto suas bochechas tinham grandes ossos julgal. O tamanho e as formas exatas do folho cervical variavam de acordo com o indivíduo. Algumas espécies tinham folhos curtos e compactos, enquanto outros tinham quase metade do comprimento do crânio. O folho consiste principalmente no osso parietal e parcialmente no osso escamoso. Alguns pesquisadores, incluindo Peter Donaldson, atribuem os diferentes tamanhos e formas desses ossos ao dimorfismo sexual, bem como a idade de amostra no momento da morte. O Protoceratops foi de aproximadamente 1,8 metros de comprimento e 6,6 metros de altura no ombro. Um adulto totalmente crescido teria pesado menos de 400 libras. Especialmente são menores em 23,7 kg. O grande número de espécimes encontrados em alta concentração sugere que os Protoceratops viviam em rebanhos. Os Protoceratops eram um dinossauro relativamente pequeno com um crânio proporcionalmente grande. Protoceratops parece ter mandíbulas musculares capazes de uma mordida poderosa. Essas mandíbulas foram embaladas com dezenas de dentes, bem adequados para mastigar vegetação resistente. O crânio consistia de um enorme bico frontal e 4 pares de fenestrae, aberturas de crânio. O buraco anterior, o nariz, era consideravelmente menor que as narinas vistas em gêneros posteriores. Os Protoceratops tinham grandes órbitas, os buracos para os olhos, que mediam cerca de 50 milímetros de diâmetro. Atrás do olho havia uma fenestra um pouco menor, conhecida como fenestra infratemporal. O fotógrafo James Blaine descobriu o primeiro espécime de Protoceratops no deserto de Gobi, Gansu, Mongólia Interior, como parte de uma expedição norte-americana de 1922, em busca de ancestrais humanos. Nenhum fóssil humano primitivo foi encontrado, mas a expedição liderada por Roy Chapman coletou muitos espécimes do gênero Protoceratops, junto com os esqueletos fósseis de Theropods Velociraptor, Oviraptor, Psittacosaurus e Ceratopsiano.
Walter e Gregory descreveram formalmente as espécies tipo como Protoceratops andrewsi em 1993, o nome específico em homenagem a Andrews. Os fósseis vêm da formação de Jodhishata e datam do estágio campaniano do Cretáceo Superior, datando entre 75 e 71 milhões de anos atrás. Pesquisadores imediatamente notaram a importância dos achados do Protoceratops e o gênero foi saudado como um ancestral muito procurado pelos Triceratopos. Os fósseis estavam em excelente estado de conservação, como até mesmo os anéis encleróticos, delicados ossos oculares preservados em alguns espécimes. Em 1971, foi encontrado um fóssil que capturou um velociraptor mongoliês em torno de um Protoceratops andrewsi na Mongólia. Acreditava-se que eles morreram simultaneamente enquanto lutavam, quando foram surpreendidos por uma tempestade de areia ou enterrados quando uma duna de areia colapsou em cima deles. Em 1975, os paleontólogos poloneses Terezi e Omosklar descreveram uma segunda espécie de Protoceratops, também do estágio campaniano da Mongólia, ao que deram o nome de Protoceratops koloksiki. No entanto, os fósseis consistiam em restos juvenis incompletos e agora são considerados sinônimos de Bagaceratops. Em 2001, uma segunda espécie válida, Protoceratops helenicorninus, recebeu o nome da formação Bayan Madhu, na Mongólia Interior, China, e também data do estágio campaniano do Cretáceo Superior. Era notavelmente maior que o Protoceratops andrewsi, tinha um folho ligeiramente diferente e tinha chifres jugal mais robustos. O arco de osso sobre as narinas tinha 2 pequenos chifres nasais e não havia dentes na frente do focinho. Bom, em 2011, uma espécie de Protoceratops descoberto pela primeira vez em 1965 foi encontrado para ser preservado com sua própria pegada. É o primeiro exemplo de dinossauro a ser preservado com pegadas. Na década de 1920, Roy Chapman descobriu os primeiros ovos de dinossauros fossilizados conhecidos no deserto de Gobi, na Mongólia. Cada ovo tinha cerca de 20 centímetros de comprimento e os filhotes recém-nascidos estimavam ter cerca de 30 centímetros de comprimento, devido à proximidade e abundância do Protoceratops. Acreditava-se que esses ovos pertencessem a este gênero. Acreditava-se que o terópode contemporâneo Oviraptor consumiu os ovos dos Protoceratops devido à descoberta de um esqueleto Oviraptor presente em um ninho. O crânio foi esmagado e especulou-se que a lesão foi recebida por uma mãe Protoceratops defendendo seu ninho do predador. No entanto, em 1993, Norrell descobriu um embrião dentro de um suposto ovo de Protoceratops. Este embrião, após um exame minucioso, acabou por ser um Oviraptor. A descoberta original representou o comportamento de incubação do Oviraptor, em vez de uma tentativa fracassada de ovofagia. O ooceno do Protoceratopsidovum, que significa ovo de Protoceratops, também foi originalmente identificado erroneamente como pertencente a Protoceratops. Sabe-se agora que são ovos de um terópode derivado. Em 2011, um ninho de 15 jovens Protoceratops andrewsi foi descoberto na Mongólia, declarado como sendo o primeiro ninho de Protoceratops descoberto até hoje. A descoberta sugere que os pais de Protoceratops poderiam ter cuidado de seus filhos em ninhos durante pelo menos os primeiros estágios da infância. Como Como o Protoceratops é um membro relativamente basal dos ceratopsios, a descoberta também sugere que outros ceratopsios também cuidavam de seus filhotes. Estudos de linhas de crescimento, ou seja, linhas de von Weber, dos dentes em Protoceratops andrewsi embrionário sugerem que tempos de incubação plesiomorficamente longos, com um tempo mínimo de incubação de 83,16 dias para Protoceratops andrewsi. Os grandes olhos do Protoceratops têm sido sugeridos como evidência de um estilo de vida noturno. No entanto, as comparações subsequentes entre os anéis esclerais e os Protoceratops e aves modernas e répteis indicaram um estilo de vida mais caraterense, sendo ativo durante todo o dia em intervalos curtos. Isso sugere que a luta entre o Protoceratops e o Velociraptor, primeiramente noturno indicado pelos espécimes de combate, pode ter ocorrido no crepúsculo ou sob condições de baixa luminosidade. O Protoceratops foi o primeiro Protoceratopsiano nomeado e, portanto, dá seu nome à família Protoceratopsidae, um grupo de dinossauros herbívoros mais derivados do que os pistacosaurídeos, mas menos derivados que os ceratopsídeos. O grupo é caracterizado por suas semelhantes com os Ceratopsidae, com uma proporção de membros mais
cursivais em geral, menores e falta de grandes chifres. Em 1998, Paul Sereno definiu Protoceratopsidae como um clado baseado em ramos, incluindo todas as coronárias mais próximas de Protoceratops do que Triceratops. Alguns estudos colocaram Bagaceratops, Breviceratops, Gracileratosauratops, Lamaceratops, Magnorrotris, Platyceratops e Serendipaceratops dentro de um Protoceratosauridae. Mas em 2016, ou melhor dizendo, 2006, né, que foi um erro meu, Malvock e Norwell publicaram uma nova filogenia que removeu vários gêneros de Protoceratopsidae, várias outras filogenias também existentes. Bainoceratops pode ser um sinônimo do Protoceratops. Agora vamos para a sua classificação científica. Reino, Animalia, Filo, Chordata, Clade, Dinossauria, Ordem, Ornithischia, Infraordem, Neoceratopsia, Parvorder, Coronossauria, Família, Protoceratopsauridae, Gênero, Protoceratops, espécie tipo Protoceratops andresi, espécies Protoceratops andresi e Protoceratops hellenchinornis. E agora vamos ao nosso maravilhoso fato curioso. Já foi encontrado um fóssil de um Protoceratops e um Velociraptor juntos, como eu falei no começo do estudo. Provavelmente eles estariam em um combate mortal, e provavelmente uma duna de areia, ou algo do gênero como uma tempestade de areia, tenha matado ambos, interrompendo a luta entre eles. Por isso que eu botei o título do vídeo assim. Eu botei Protoceratops Viva do Velociraptor, por causa desse fóssil. Mas enfim, gente, vocês gostaram do estudo? Querem mais estudos como assim? Se quiserem, por favor, deixem o seu like. E como sempre, né, vocês deixam o like aí se gostaram. Se não gostaram, dislike, mas tem que dizer o porquê. E me desculpem alguns erros que eu tive na fala, porque às vezes eu acabo me enrolando com tantas palavras. Mas como eu sempre digo, errar é humano. E eu estou sempre procurando melhorar. Mas é isso, gente. Muito obrigado pela presença de todos vocês. E é isso. Valeu, falou, fui. Amo vocês. Até o próximo vídeo, meus amigos. Fui!